E aí, brothers, beleza? Hoje vamos trazer a terceira e última parte do resumo de Naruto Shippuden. Pra você que ainda não viu, a primeira e a segunda parte do resumo estão aparecendo aqui no card. Lembrando que também já fizemos um resumo de Naruto clássico, os links vão estar todos na descrição. Antes do vídeo, só peço para se inscreverem no canal, acionarem o sininho e deixar aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, bora pra parte final do nosso resumo. Enfim, a grande quarta guerra ninja tem início, com Madara e Kabuto partindo para o campo de batalha com o objetivo de capturar o Kyuubi e o Hachibi, junto com seu exército de Edo Tensei e 100 mil Zetsus brancos. Enquanto isso, Killer Bee e Naruto continuavam na Ilha Tartaruga com o treinamento de Naruto para aprender a controlar o chakra da Nove Caudas. Até o momento, nenhum dos dois sabia sobre a guerra. E a Aliança Shinobi, composta por 80 mil ninjas e samurais, dividia seu exército em pontos estratégicos para se prepararem para a batalha. O início da guerra nos apresenta grandes batalhas, começando com um grupo de Kankuro que estava sendo perseguido por Tio, Kimimaru e Hanzo, revividos pelo Edo Tensei. A perseguição acabou quando Mifune chega para ajudar Kankuro. Mifune e Hanzo então travam a primeira grande batalha da guerra, terminando com a vitória de Mifune. Em outra parte do campo de batalha, Azuma, que também foi revivido, aparece diante de seus antigos alunos, onde ocorre um emocionante reencontro do time 10. Azuma acaba sendo forçado a atacá-lo sob o controle de Kabuto, pois, como eu disse no vídeo anterior, o Edo Tensei permite a seu usuário reviver e controlar os mortos. Azuma fica impressionado com a evolução de seus alunos e, após muita batalha, o time 10 consegue derrotar seu sensei, o Celano. Vale ressaltar que a única forma de derrotar alguém revivido pelo Edo Tensei é o selando, ou forçando a pessoa que fez o jutsu desfaz, já que os Edo Tensei não sofrem dano e se regeneram. Enquanto isso, o pelotão de Daru enfrentava uma parte do exército de Zetsus brancos e os Edo Tensei dos irmãos Ouro e Prata, Ginkaku e Kinkaku. Ambos possuem uma pequena parte do chakra da raposa de Nove Caudas, já que, num passado distante, eles enfrentaram a raposa e foram derrotados, mas acabaram absorvendo parte do chakra dela. Depois de muita luta, os irmãos e o exército de Zetsus brancos foram derrotados. Tudo parecia estar indo bem com mais uma vitória da Aliança Shinobi, até que Madara surge de repente, com o objetivo de capturar os corpos selados dos irmãos, pois Madara precisava do chakra da Nove Caudas que estava em seus corpos. Então ele invoca a estátua Gedo Mazur, que servia como uma espécie de receptáculo para as bijus capturadas. Ao capturar os corpos dos irmãos, Madara se retira dali. Paralelo a isso, Naruto sente o chakra da raposa vindo do lado de fora da ilha e sai da sala de treinamento para ver o que estava acontecendo. Ao sair, Naruto ativa o seu modo Zenin e sente o chakra de seus amigos lutando a quilômetros dali. Iruka e mais alguns ninjas tentam enrolar Naruto com uma desculpa qualquer, mas Naruto não acredita e, com isso, eles acabam revelando a verdade para Naruto e Killer Bee sobre a guerra que está acontecendo com o objetivo de proteger os dois. Naruto e Killer Bee então passam por Iruka e os outros ninjas e partem para o campo de batalha. No meio do caminho, eles são parados por Tsunade e o Haikage A. Tsunade diz que permitiria Naruto e Bee irem para a guerra, mas o Haikage não concordou e ataca Naruto com toda a sua velocidade. Surpreendentemente, Naruto consegue desviar do soco e, com isso, o Haikage decidiu dar um voto de confiança a Naruto e deixou os dois Jinchurikis passarem. Ao chegarem no campo de batalha, Naruto e Bee dão de cara com dois adversários muito poderosos já conhecidos pelo público, Itachi e Nagato, que também foram revividos por Kabuto. Após uma breve conversa, Naruto revela a Itachi que Sasuke se aliou a Madara e Kabuto, em vez de voltar para Konoha como Itachi havia planejado. No mesmo momento, Kabuto toma controle dos corpos de Itachi e Nagato, o obrigando a enfrentar os Jinchuriks. Itachi então ativa seu Mangekyo Sharingan e o corvo que ele havia colocado dentro de Naruto aparece, o libertando do controle de Kabuto, e assim, ele se alia a Naruto e Bee para ajudá-los a derrotar Nagato. Kabuto decide retirar completamente a personalidade de Nagato, transformando em uma verdadeira arma de guerra. Após muita batalha, Itachi ativa seu Susanoo e consegue selar Nagato usando a espada Totsuka. Com o fim da luta, Itachi diz que irá atrás de Kabuto para forçá-lo a desfazer o Edo Tensei, e Naruto e Bee partem atrás de Madara para acabarem logo com a guerra. Naruto faz vários clones e os divide por todo o campo de batalha, assim reforçando todos os pelotões. Em uma parte do campo de batalha, Kabuto usa o corpo de Mu, um antigo Tsuchikage que foi revivido, e usa suas habilidades para invocar os Edo Tensei do 4º Kazekage, 3º Haikage e o 2º Mizukage. Nesse momento, temos um reencontro de Gaara com seu pai, que era o 4º Kazekage, e travam uma árdua batalha. Com o fim de uma emocionante luta, Gaara derrota seu pai que, antes de ser selado, consegue se redimir com seu filho. Nesse momento, um dos clones de Naruto chega atacando Mu e, junto com Onoki e Gaara, conseguiram selá-lo.
Naruto então parte para enfrentar o terceiro Hokage, que era muito poderoso e com uma resistência sobre-humana, tendo sido capaz de enfrentar até mesmo o Hachib no passado. Mas, após uma difícil batalha, ele também foi selado. Sendo assim, só restava derrotar o segundo Mizukage. Gaara e Onoki então o enfrentam e após elaborar uma boa estratégia, eles conseguem o selar. Quando tudo parecia ter acabado, Mu reaparece, revelando que ele usou sua técnica especial e dividiu seu corpo em duas partes no momento do selamento. Sendo assim, apenas metade de seu corpo foi selado. Nesse momento, Kabuto usa seu trunfo no campo de batalha e invoca o seu Edo Tensei mais poderoso, o lendário ninja que foi temido por todo mundo shinobi no passado, um antigo líder supremo do clã Uchiha e o único ninja capaz de enfrentar Hashirama Senju, o verdadeiro Madara Uchiha. Ao voltar à vida, Madara achava que Nagato havia o revivido usando o Rinne Tensei, mas nesse momento, Kabuto toma controle da mente de Mu e informa Madara que quem o reviveu foi ele, usando o Edo Tensei. Madara se mostra surpresa e diz que as coisas não estavam indo de acordo com o plano que ele havia pensado há tempos atrás. Madara diz que vai mostrar para Kabuto o poder lendário do clã Uchiha e, sozinho, ele enfrenta todo o pelotão da Aliança Shinobi, junto com Gaara, Onoki e um clã de Naruto que estava no local, derrotando praticamente todos os ninjas facilmente usando apenas taijutsu. Ainda testando seus poderes, Madara ativa seu Susanoo e segue com seu ataque. Ainda não satisfeito, Madara faz cair 2 meteoros sobre o campo de batalha. Madara ativa o Rinnegan, revelando que a última evolução natural do Sharingan é o Rinnegan, o que surpreende a todos. Ele ainda tentou invocar 9 caudas, já que, no passado, Madara controlava 9 caudas como um bichinho de estimação. Porém, a invocação não funcionou, pois a 9 caudas ainda estava selada dentro de Naruto. Para finalizar seu aquecimento, como ele mesmo diz, Madara faz uma floresta surgir no meio do deserto, dizimando praticamente todo o pelotão que o enfrentava. Madara. Enquanto isso, o QG recebe a notícia de que o verdadeiro Madara Uchiha havia aparecido no campo de batalha e, imediatamente, os Kages partem para enfrentá-lo. Uma grande batalha está para começar, os 5 Kages versus o lendário Uchiha. A luta então se inicia e, logo de cara, os Kages se surpreendem com o enorme poder de Madara. Eles atacam Madara em conjunto, mas seus ataques não surtem efeito. Ele diz que irá matar primeiro Tsunade, pois além de ela ser a médica da equipe, Madara considerava que ela fosse a mais fraca do grupo e que não fazia jus de ser neta de Hashirama. Escutando as ofensas, Tsunade acerta um golpe em cheio em Madara, que o joga no chão. Madara se levanta e admite que Tsunade não é tão fraca quanto ele pensava, mas que ainda assim nenhum dos Kages chega à sua altura. Após uma combinação de ataques entre os 5 Kages, Gaara consegue selar Madara. Tranquilizados, os Kages acreditavam que a vitória havia sido alcançada. De repente, o Susanoo de Madara surge de uma árvore e atravessa o corpo de Tsunade, revelando que quem Gaara havia selado era apenas um clone de Madara. Tsunade usa todo o seu chakra para se curar e se gaba dizendo que Madara não teria chance contra os 5 Kages. Ironizando, Madara diz que realmente está em desvantagem por ser apenas um, então ele cria 5 clones para enfrentar cada Kage, e ainda diz para os Kages escolherem se querem que os clones usem Susanoo ou não. A batalha se estende por mais algum tempo e os Kages conseguem derrotar os clones de Madara, mas nesse momento Madara ativa seu Susanoo perfeito e deixa claro quando ele está em um nível superior aos Kages. A batalha se encaminha a seus momentos finais. Paralelo a isso, o foco da história volta para o Homem Mascarado, que até então dizia ser Madara Uchiha, mas como o verdadeiro Madara foi revivido, a identidade do Uchiha Mascarado volta a ser um mistério. Então o verdadeiro Naruto e Bi dão de frente com o Mascarado, que estava acompanhado com os Edo Tensei dos 6 Jinchurikis capturados, fazendo assim sua própria versão dos 6 caminhos da dor de Pen. Antes do início da batalha, Naruto revela que já sabe que o verdadeiro Madara Uchiha foi invocado em outro lugar e pergunta ao Mascarado sua verdadeira identidade. Ele responde que não é ninguém e que não quer ser alguém, apenas deseja completar seu objetivo. Ele também diz para Naruto que, se ele quisesse, poderia voltar a chamá-lo de Tobi. Naruto diz que vai arrancar a máscara de Tobi de qualquer forma e, juntamente com Bi, começa a atacá-lo, mas Tobi se defende usando o poder dos 6 Jinchurikis controlados por ele. Uma intensa batalha tem início. Apesar de Naruto e Bi serem muito poderosos, Naruto estava prestes a ser capturado por Tobi, mas no último momento, Kakashi e Gai chegam para ajudá-lo após derrotar os 7 espadachins da Neva. A batalha continua intensa. Mesmo com a ajuda de Kakashi e Gai, Naruto e Killer Bee ainda
ainda não conseguiram fazer muita coisa, pois o Jinchuriki já estava em seu modo Biju, que dificultava ainda mais a situação. Em meia batalha, Naruto acaba sendo engolido pelo Quatro Caudas e, em seu subconsciente, ele consegue se comunicar com todas as Bijus. Depois de uma longa conversa, Naruto acaba fazendo amizade com os Bijus, que decidem ajudá-lo, e revelam a Naruto que cada uma delas possui um nome, e que o nome da raposa de 9 caudas é Kurama. Agora, em seu próprio subconsciente, Naruto vai de encontro com a 9 caudas mais uma vez, mas agora como um amigo, demonstrando que não a vê como um monstro e sim como um aliado. Depois de uma longa conversa entre os dois, Kurama finalmente decide ajudar Naruto, passando a confiar de verdade nele. Ao conquistar a amizade de sua Biju, Naruto consegue uma nova transformação e novos poderes. E juntamente com Bi, ataca os Jinchurikis usando sua força total, enfim conquistando a vitória sobre os Bijus. Mas antes que os Jinchurikis pudessem ser selados, Tobi invoca a estátua Gedomazo e absorve novamente as Bijus para dentro dela. Tobi então decide enfrentar Naruto e Killer Bee pessoalmente, usando tudo que tinha para capturá-los, pois só faltavam 8 e 9 caudas para completar o seu plano. A batalha se estende por praticamente o dia inteiro, quando finalmente, no clímax da batalha, com uma ótima estratégia e combinação de poderes entre Kakashi, Gai, Naruto e Bi, Naruto consegue enfim acertar um golpe em cheio e quebrar a máscara de Tobi, revelando assim sua verdadeira identidade. O olhar assustado de Kakashi, que parecia não acreditar ao ver que o homem mascarado era Obito Uchiha, um antigo companheiro de time de Kakashi, que deveria estar morto há muitos anos. Quando Kakashi era criança, ele era integrante do time liderado por Minato Namikaze. Seus companheiros de equipe eram Rin Nohara e Obito Uchiha. Certo dia, eles foram designados para uma missão, mas acabaram em uma emboscada. Minato se separa de seu time para perseguir o inimigo e deixa Kakashi liderando a equipe. Em um momento de descuido, Rin foi capturada e levado para o esconderijo inimigo. Obito e Kakashi conseguem resgatá-la, mas quando já estavam saindo do esconderijo, o local desmorona. E, para salvar Kakashi, Obito acaba tendo metade de seu corpo esmagado por uma pedra. Em seus últimos momentos, Obito presenteia Kakashi com um de seus Sharingans, como um presente por ele ter se tornado um Jonin, e pede para Kakashi prometer que cuidaria de Rin, pois Obito a amava mais do que tudo. Kakashi não consegue retirar a pedra e acaba sendo obrigado a deixar seu amigo para trás, que acabou sendo soterrado e aparentemente morrido. Um tempo depois, Obito acorda em um lugar desconhecido, com um idoso observando e cuidando dele. Esse idoso era Madara Uchiha, que teoricamente havia morrido após sua luta contra Hashirama Senju, o primeiro Hokage, mas Madara sobreviveu e se escondeu para planejar o Tsuki no Mi, onde ele iria projetar o seu Sharingan na lua e julgar toda a humanidade em um Genjutsu infinito, assim conquistando uma falsa paz. Mas para isso precisaria da ajuda de Obito, pois não lhe restava mais muito tempo de vida e ele não teria tempo suficiente para concretizar seu plano. Mas Obito não se importava com os ideais de Madara, ele só queria voltar para Konoha e reencontrar seus amigos. Madara diz que em seu estado atual ele não poderia fazer nada, pois metade de seu corpo foi esmagado pela pedra e foi reconstruído por Madara Zetsu, um ser que foi criado por Madara. Obito fica um bom tempo vivendo no esconderijo de Madara, se recuperando de seus ferimentos e aprimorando suas habilidades. Certo dia, Zetsu aparece e diz para Obito que seus amigos estão lutando perto do esconderijo. No mesmo momento, Obito se junta a Zetsu e parte para o campo de batalha. Obito estava ansioso e empolgado, ele iria reencontrar seus melhores amigos depois de tanto tempo, e finalmente chega ao local da batalha, mas não conseguia acreditar na cena que estava diante de seus olhos. Kakashi atravessou o peito de Rin com o Chidori. Acontece que a Vila da Névoa estava tentando capturar a Biju de Três Caudas, e Rin era sua Jinchuriki. Kakashi e Rin estavam lutando contra seus inimigos em um local repleto de névoa, tendo pouca visibilidade. Ao sentir um inimigo se aproximando, Kakashi atacou para matar, mas Rin pulou na frente do ataque. Ela queria se sacrificar para impedir a Vila da Névoa de capturar o Três Caudas. Ao ver sua amada ser assassinada, Obito sente uma raiva que nunca havia sentido antes e, assim, ele e Kakashi simultaneamente despertam o Mangekyo Sharingan. Afinal, Obito havia dado seu Sharingan esquerdo para Kakashi, ou seja, os dois possuíam os mesmos olhos. Após isso, Kakashi desmaia. Obito se descontrola e, em um ataque de fúria, extermina todos os ninjas da névoa. Ele pega o corpo de Rin em seus braços e, vendo que seu único motivo para seguir em frente não existia mais, Obito se lembra das palavras de Madara sobre criar um mundo de paz, um mundo de sonhos, onde até mesmo os mortos poderiam voltar a viver, e decide se aliar a ele para ajudá-lo a concretizar seu plano. De volta ao esconderijo, Madara, em seus últimos momentos, explica todo o seu plano para Obito. Madara diz que, para concretizar seu plano, precisaria reunir todas as 9 bijus e ressuscitar o 10 Caudas. Ele também revela que havia despertado seu Rinnegan e o implantado em um bebê do clã Uzumaki chamado Nagato. Então ele diz para, a partir desse momento, Obito esconder sua verdadeira identidade e passar a se apresentar como Madara.
A missão de Obito seria manipular Nagato para que, quando todas as bijus fossem capturadas, Nagato usasse o Rin Tensei e ressuscitasse Madara, para que assim ele pudesse concluir seu plano. Em seus momentos finais, Madara coloca sua vontade em um dos Zetsu, que se personifica como um Zetsu negro, que ajudaria Obito após a morte de Madara. A partir daí, Obito Uchiha se torna Madara Uchiha. Então o foco da história muda para Itachi Uchiha, que estava indo ao encontro de Kabuto com o objetivo de parar o Edo Tensei. Enquanto isso, Sasuke, que já tinha se recuperado da cirurgia para obter os olhos de Itachi, se dirigia ao campo de batalha, quando avista seu irmão. Ele então segue Itachi até o esconderijo de Kabuto. Os irmãos começam uma batalha contra Kabuto, que, vendo que não seria uma luta fácil, decide entrar em seu modo Senin. Kabuto afirma que superou Orochimaru e ataca os Uchihas com tudo, os forçando a utilizar o Susanoo. Então Itachi usa uma técnica secreta do clã Uchiha, conhecido como Izanami, e prende Kabuto em um genjutsu que fazia toda aquela luta se repetir em um loop infinito. A técnica só seria desfeita quando Kabuto se arrependesse de suas ações. Utilizando o genjutsu, Itachi força Kabuto a desfazer o Edo Tensei. Com isso, todos os revividos pelo jutsu começam a desaparecer, incluindo Itachi. Mas antes de sumir, ele teve uma última conversa com seu irmão. Itachi conta a Sasuke com detalhes tudo o que realmente aconteceu na noite do massacre do clã Uchiha. Sasuke diz que não poderia perdoar Konoha depois de tudo que a vila fez contra seu irmão e seu clã. Itachi responde que, independente do que Sasuke fizer a partir de agora, ele sempre iria amá-lo, e logo em seguida desaparece. Depois disso, Sasuke utiliza o chakra de Orochimaru que estava selado no corpo de Anko, uma ninja de Konoha que tinha sido discípula de Orochimaru quando criança e havia sido sequestrada por Kabuto. Nesse momento temos o retorno de Orochimaru, que logo após aparecer, recupera seu próprio chakra que tinha sido absorvido por Kabuto e se junta a Sasuke, e diz que queria ir até Konoha. Chegando lá, Sasuke pede para Orochimaru reviver os 4 Hokages através do Edo Tensei. Após revivê-los, os 4 têm uma longa conversa com Sasuke e respondem todas as suas perguntas. Sasuke diz que tomou sua decisão sobre o que faria com Konoha, e assim, todos eles partem para a guerra. Voltamos então para a batalha de Madara versus os 5 Kages. Apesar de Itachi ter desfeito o Edo Tensei, Madara sabia a sequência de selos que quebrava o controle do invocador. Assim, ele se liberta do controle de Kabuto, fazendo com que seu Edo Tensei continuasse ativo por conta própria. Ele diz aos Kages que o invocador deveria tomar cuidado ao usar um jutsu proibido e finalizou sua batalha contra os Kages. Após deixar os 5 Kages agonizando, Madara vai de encontro a Obito, que ainda estava enfrentando Naruto, Bi, Kakashi e Gai. Após ter sua máscara quebrada e sua identidade revelada, Obito decidiu reviver o 10 Caudas, mesmo sem ainda ter capturado o 8 e 9 Caudas, pois parte do chakra da Kurama que estava nos irmãos Ouro e Prata e o tentáculo do Hachibi capturado por Sasuke já seriam suficientes para invocá-lo, porém incompleto. Com o renascimento de Jubi, a própria Kurama demonstrou medo, pois Jubi possuía um poder imensurável. Ele não tinha emoções ou pensamentos, era apenas uma máquina de guerra extremamente poderosa. Madara chega ao campo de batalha ao lado de Obito, e juntos eles usam Jubi para atacar Naruto e Bi. Com a ajuda de Kakashi e Gai, eles contra-atacam 10 Caudas com seus ataques mais poderosos. Naruto e Bi estavam em suas formas bijus e usam todo o seu poder, mas seus ataques não fazem efeito algum. Kurama e Hachibi sumiram, pois tinham usado todo o seu chakra para atacar o Jubi. Quando tudo parecia perdido, todos os outros pelotões da Aliança Shinobi aparecem ao lado de Naruto, pois, como o Edo Tensei tinha sido desfeito, agora só restava Madara e Obito para acabar com a guerra. Com a ajuda do QG, que tinha gênios como por exemplo Shikaku Nara e Inoichi Yamanaka, o exército da Aliança Shinobi usa ataques combinados para deter o Jubi, algo que chega até a surpreender Madara, pois surtiu um certo efeito. Ao perceber que os ataques estavam sendo comandados pelo QG, Madara faz com que Jubi lance um ataque com enorme poder destrutivo em direção ao QG. Afinal, destruir a cabeça é uma estratégia básica de combate. Os ninjas que estavam lá logo perceberam, porém não daria tempo de fugir. Em seus últimos momentos, Shikaku e Inoichi usam suas habilidades para darem suas últimas ordens e se despedirem de seus aliados, incluindo seus filhos. Logo em seguida, Obito usa as habilidades de Jubi para atacar a Aliança Shinobi, causando várias baixas, incluindo uma que emocionou muito o público. Neji Hyuga morre para proteger Naruto e Hinata. Vendo que Naruto ficou muito abalado com a morte de tantas pessoas, Obito questiona seus ideais e tenta convencer Naruto a se entregar. Porém, Hinata conversa com Naruto, lembrando do que ele sempre dizia, de que nunca voltaria atrás de sua palavra, pois esse era seu jeito ninja, e o convence a seguir em frente. Então ele se levanta, agradece a Hinata e divide seu chakra com todos na aliança. Em um ataque simultâneo, eles conseguem separar Madara e Obito de Jubi. Com um sorriso cínico, Madara parabeniza Naruto por ter cortado sua ligação com Jubi, mas diz que isso não mudaria nada, apenas atrasaria um pouco as coisas, e que a diversão estava apenas começando. Kakashi tenta usar seu Kamui para deter o Jubi e o teletransportar para outro lugar, mas Obito aparece no mesmo momento e impede Kakashi. Os dois então se teletransportam para a dimensão pessoal de Obito. Os antigos amigos de infância travam uma batalha nostálgica e emocionante. Enquanto isso, no campo de batalha, após ter sido separado de Madara e Obito, Jubi estava descontrolado e começou a atacar aleatoriamente em vários
várias direções com seu poder imenso, causando desastres como tempestades, terremotos e furacões. Um de seus ataques vai em direção à Aliança, mas no último momento, Minato aparece e redireciona o ataque de Jubi para longe, salvando toda a Aliança. Junto com Minato também chegaram os outros 3 Hokages, e também Sasuke e Orochimaru. Ao perceber que Hashirama também foi revivido e estava no campo de batalha, Madara se empolga e parte em direção a ele, dizendo que finalmente havia chegado um adversário à sua altura. Os 4 Hokages então se juntam e criam uma barreira em torno do 10 Caudas e o prende. Minato revela que também consegue ativar o chakra da 9 Caudas que estava nele, conseguindo a mesma transformação de Naruto. Sakura se junta a Naruto e Sasuke. Depois de muito tempo, o time 7 estava de volta e lutariam como aliados novamente. Imobilizado, Jubi cria pequenos clones para continuar atacando a Aliança Shinobi. Naruto, Sasuke e Sakura fazem suas evocações e contra-atacam Jubi com tudo. Em meio a toda a batalha, Hashirama vai em direção a Madara. Os eternos rivais finalmente se enfrentam novamente depois de tantos anos. Nesse momento nos é mostrada a história da criação de Konoha. Quando Madara e Hashirama eram crianças, o clã Uchiha e o clã Senju eram rivais e viviam em guerra. Porém, os dois garotos acabaram se tornando amigos, mesmo sendo de clãs inimigos. Madara e Hashirama eram prodígios de seus respectivos clãs, e ambos possuíam grandes ideais. Eles sempre se encontravam para brincar, treinar e falar sobre o futuro, onde decidiram que um dia iriam fundar uma vila onde todos os clãs poderiam viver em paz. Porém, por conta da guerra entre os dois clãs, Madara e Hashirama precisaram parar de se falar. Os dois se enfrentaram por inúmeras vezes ao longo dos anos. Certo dia, eles travam uma grande batalha, que acabou com a vitória de Hashirama. Tobirama se preparou para matar Madara e acabar com isso de vez, mas foi impedido por Hashirama, que queria dar mais uma chance para Madara para que eles pudessem realizar o sonho que tinham quando crianças. Madara aceita o acordo e juntos eles fundaram a vila de Konoha. Com o passar do tempo, a vila se tornou grande e próspera. Então o País do Fogo exigiu que um líder fosse escolhido para representar Konoha, que receberia o título de Hokage. Uma votação foi feita entre os moradores e Hashirama foi escolhido como primeiro Hokage. Hashirama até tentou recusar e passar o cargo para Madara, mas os moradores exigiram que Hashirama os liderasse. Sentindo que o clã Uchiha seria ameaçado, Madara tentou organizar um golpe de estado, mas nenhum membro de seu clã o apoiou. Sendo assim, Madara deixou Konoha, jurando que um dia voltaria para se vingar. Anos se passaram e Madara retorna para Konoha, muito mais forte do que antes, e dessa vez dominando a 9 Caudas. Madara e Hashirama então travaram sua batalha final, onde ambos deram o máximo de si. Após uma longa e difícil luta, Madara foi derrotado por Hashirama e aparentemente teria morrido. Depois disso, o local onde os dois fundadores travaram sua batalha final ficou conhecido como Vale do Fim. Voltando aos dias atuais, em sua batalha com Hashirama, dessa vez Madara leva melhor e derrota o Senju, assim como o segundo Hokage Tobirama. Paralelo a isso, Obito continua sua árdua batalha contra Kakashi em sua própria dimensão pessoal. Depois de uma difícil luta, Kakashi vence Obito. Desesperado, ele volta para o campo de batalha, mas ao chegar, Madara usa Zetsu Negro para tentar tomar controle do corpo de Obito e forçá-lo a usar o Rinne Tensei em si mesmo e reviver definitivamente, não apenas pelo Edo Tensei. Mas Minato aparece no último momento e desfere um golpe em Obito para matá-lo e impedir Zetsu de concluir seu plano. Porém, Obito não morreu na hora e usou suas últimas forças para absorver o Jubi, se tornando assim o Jinchuriki do 10 Caudas e conseguindo uma transformação Zenin. Obito consegue um imenso poder e começa uma luta intensa contra Naruto e Sasuke, que tiveram a ajuda de Minato e Tobirama. Combinando seus poderes, Naruto entra em seu modo Biju e Sasuke ativa-os usando o. No clímax da batalha, Obito retira o Jubi de seu corpo e o faz se transformar em uma espécie de árvore gigantesca, a fim de dar início ao Tsuki no Me. As raízes dessa árvore começam a absorver o chakra de várias pessoas ao redor do campo de batalha. Naruto e Sasuke então retomam sua luta contra Obito. Depois de uma luta espetacular, finalmente Naruto e Sasuke derrotam Obito, que após perder a luta e de uma longa conversa com Naruto, se arrepende de todas as suas ações e tudo o que causou, e resolve usar o Rinne Tensei, a técnica do Rinnegan que troca a vida do usuário por outra, para trazer Jiraiya de volta. Mas é interrompido novamente por Zetsu Negro, que, ao perceber que Obito havia se arrependido que não iria seguir com o plano de Madara, aparece e finalmente assume o corpo de Obito, que já estava sem força, fazendo com que a técnica seja usada para enfim trazer Madara definitivamente de volta à vida. Logo após reviver, os olhos de Madara desaparecem, pois eram apenas réplicas criadas pelo Edo Tensei. Ele então parte atrás das 9 Bijus, que haviam se separado novamente após a derrota de Obito, e estavam no campo de batalha ao lado de Naruto, e também com o objetivo de recuperar seus verdadeiros olhos. Sozinho, Madara enfrenta as 9 Bijus, mesmo sem os olhos, e se diverte durante a batalha. Após se divertir, Madara invoca Gedo Mazor, enquanto os Zetsu aparece e entrega a Madara o olho direito. Rapidamente, Madara captura as 9 Bijus, incluindo a Kyuubi e o Hatibi. Madara fez em questão de minutos algo que Obito demorou anos para fazer e ainda falhou. Nesse momento, o coração de Naruto para de bater, pois ele teve a Biju extraída de seu corpo. Gaara imediatamente pega Naruto e parte para onde Minato estava, juntamente com Sakura, que estava fazendo de tudo para impedir que Naruto morra. Minato havia selado metade do chakra das 9 caudas dentro dele, sendo assim, ele poderia transferir esse chakra para Naruto e impedir sua morte.
Paralelo a isso, Sasuke e Tobirama se preparam para enfrentar Madara, que os derrota facilmente. Usando um jutsu, Madara paralisa Sasuke e atravessa seu coração com sua própria espada. Como Naruto, Sasuke agora também estava à beira da morte. Após derrotar todos os seus adversários, Madara absorve os 9 bijus e se torna o novo Jinchuriki do 10 Caudas, mas dessa vez com o poder total do Jubi. Sendo assim, só o que faltava para Madara concretizar o plano Tsuki-no-Mi era recuperar seu olho esquerdo, que estava em Obito. Então Madara parte em direção a Obito para recuperar seu olho. Enquanto isso, Sakura, que já havia chegado onde Minato estava, explica a situação para ele. Minato imediatamente se prepara para transferir o chakra da 9 Caudas que estava em seu corpo para Naruto e salvá-lo. Mas, inesperadamente, Zetsu entra na frente e rouba o chakra da Kyuubi. A única coisa que pensamos agora é que não tem mais jeito de salvar Naruto, que seu único destino seria a morte. Então Madara chega ao local onde todos estavam e vai em direção ao corpo de Obito, agora sendo controlado por Zetsu Negro. Zetsu se dirigia até Madara para entregar a ele o Rinnegan esquerdo e também a outra metade do chakra do 9 Caudas que ele havia roubado de Minato. Porém, para surpresa de todos, Obito ainda estava vivo e retoma o controle de seu corpo, e se alia a Kakashi e Minato para enfrentar Madara. Porém, Madara estava em um nível muito superior e Obito consegue roubar apenas um pouco do chakra das bijus. Combinando seus poderes do Sharingan com Kakashi, eles teletransportam Naruto e Sakura para a dimensão pessoal de Obito, com ele indo juntos para transferir o chakra da biju para Naruto e salvá-lo. Paralelo a isso, Kabuto, que finalmente havia se arrependido de suas ações e desfeito o jutsu de Itachi, chega até o local onde Sasuke estava e usa suas habilidades para curá-lo. Enquanto isso, Gai chega ao campo de batalha para auxiliar Kakashi, que havia ficado juntamente com Minato para enfrentar Madara e ganhar tempo. Gai diz para Kakashi que irá lutar sozinho, assim ele abre o 8º portão e luta contra Madara usando tudo que tem, preparado para morrer. O poder dos 8 portões é incrível, algo que chega a surpreender Madara, com o próprio declarando que Gai é o usuário de taijutsu mais forte que ele já havia enfrentado. O único problema é que o poder do 8º portão é temporário e quando acabasse, Gai iria morrer. Madara fica empolgado com o poder de Gai e aproveita a luta até os últimos momentos. Quando Gai finalmente perde suas forças, Madara diz que lhe dará a honra de matá-lo. De repente, Naruto aparece e salva Gai, juntamente com Sasuke. Com um poder misterioso, Naruto cura os ferimentos fatais de Gai e salva sua vida. Nesse momento, nos é mostrado que Naruto e Sasuke encontraram o próprio sábio dos 6 caminhos em seus subconscientes quando estavam à beira da morte. O mesmo dividiu seu poder e deu metade para cada um. Isso foi possível pois Naruto e Sasuke eram a reencarnação dos filhos do sábio dos 6 caminhos, Indra e Asura. Usando uma distração, Madara vai diante de Kakashi e rouba seu Sharingan. Sabendo que o olho era originalmente de Obito, Madara o usa para se teletransportar até onde Obito estava e recuperar seu olho esquerdo, e assim alcançando finalmente a sua forma completa. Chegando lá, ele se depara com Sakura, que estava se preparando para destruir o Rinnegan, mas Madara a impede e recupera seu olho. Após isso, Madara retorna ao campo de batalha juntamente com Zetsu Negro, que havia tomado posse do corpo de Obito novamente, que já estava inconsciente. Madara havia conseguido tudo o que precisava para concluir o Tsuki-no-Mi. Ele havia se tornado o Jinchuriki do 10 Caudas, adquirido os 2 Rinnegans e absorvido a Árvore Divina, alcançando um poder superior ao do próprio sábio dos 6 caminhos. Naruto e Sasuke então começam a atacar Madara, que os enfrenta sem nenhuma dificuldade, mesmo com eles usando seus poderes ao máximo e utilizando o modo Rikudo, que eram as novas habilidades adquiridas pelo sábio dos 6 caminhos. Madara sequer suou durante a luta. Madara usa uma habilidade chamada Limbo, onde ele cria várias sombras de si mesmo, uma espécie de clones invisíveis. Ao mesmo tempo, ele também criou vários meteoritos e os lançou sobre o campo de batalha, o que deixou Naruto e Sasuke bem ocupados. Com essa distração, Madara flutuou e se aproximou mais da lua. Nesse momento, um terceiro olho, conhecido como Rinne Sharingan, se abriu em sua testa, o último passo para iniciar o projeto Tsuki-no-Mi. Logo após Madara projetar seu olho na lua, o Tsukuyomi infinito começa. A lua brilha como um sol em todos os cantos do planeta, fazendo com que toda a humanidade seja atingida pelo Genjutsu ao mesmo tempo. Todos ficam hipnotizados instantaneamente. A luz é tão forte que atravessa qualquer superfície, tornando impossível escapar do Genjutsu. As raízes da árvore divina, que haviam se estendido por todo o planeta, envolvem os humanos hipnotizados em um tipo de faixa, onde permaneceriam por toda a eternidade, vivendo para sempre em uma ilusão, tendo uma vida perfeita em um mundo de sonhos. No momento em que o Tsukuyomi infinito começou, Sasuke ativou seu Susanoo perfeito e o usou para proteger Naruto, Sakura e Kakashi, além de si mesmo, é claro, pois a luz do Tsukuyomi não era capaz de atravessar o Susanoo de Sasuke. Com o jutsu finalizado, Madara desce para o lado de Zetsu Negro. Vendo que o time 7 não tinha sido pego pelo jutsu e que continuariam resistindo, Madara decide que irá eliminá-los. Madara agora havia se tornado o ser perfeito,
Ele possuía um poder extremo e tinha concluído seu objetivo. Naruto e Sasuke sabiam que, mesmo lutando juntos, não teriam como derrotar Madara em seu estado atual. Tudo parecia estar perdido. De repente, algo inesperado acontece. Zetsu Negro se aproxima por detrás de Madara e atravessa seu braço contra o coração de Madara. Essa ação surpreende a todos, principalmente Madara. Teoricamente, Zetsu Negro era a personificação da vontade de Madara. Então, como ele poderia ter sido traído por sua própria vontade? Confuso, Madara questiona Zetsu. O mesmo responde que estava manipulando Madara durante todos esses anos e que ele só fingiu ter sido criado por Madara, mas na verdade ele já existia há muito tempo. Zetsu diz que a vontade dele é a vontade de Kaguya. De repente, o chakra das pessoas presas nas raízes da árvore divina começa a ser absorvido para dentro do corpo de Madara, que sofre uma mutação enorme. Nesse momento, Zetsu diz que o Tsukuyomi Infinito não é um jutsu feito com o objetivo de trazer a paz para o mundo, mas sim de roubar todo o chakra das pessoas pegas por ele. Zetsu manipulou Madara durante tantos anos e o fez acreditar que estava criando um mundo de paz, enquanto na verdade ele só estava sendo usado por Zetsu para reviver uma certa pessoa. Ao fim da mutação, no lugar do corpo de Madara, aparece uma mulher com longos cabelos brancos, a pessoa que Zetsu tanto queria trazer de volta à vida, Kaguya Otsutsuki, a progenitora do chakra. Há muitos e muitos anos atrás, antes mesmo dos ninjas existirem, os países do mundo viviam em uma constante guerra, muitas das vezes sem nem motivo para acontecer. Certa noite, uma luz ofuscante vinda do espaço caiu na Terra como um meteoro, próximo a um vilarejo de camponeses. Com um susto, as pessoas se aproximaram do local da queda e se depararam com uma bela mulher que se apresentou como Kaguya. No local da queda também surgiu uma enorme árvore que ficou sendo venerada por todos. Essa árvore deu frutos, mas era um tabu comer esses frutos e ninguém nunca ousou fazê-los. Posteriormente, um homem chamado Tenji, o rei da nação onde Kaguya-tava, a convidou para viver em sua casa, pois aparentemente Kaguya não tinha para onde ir. Kaguya e Tenji compartilhavam um grande desejo de acabar com as guerras e trazer a paz. O tempo foi passando e os dois foram se apaixonando, até que acabaram ficando juntos e, com o passar dos anos, Kaguya ficou grávida de Tenji. Certo dia, o rei de uma nação rival foi ao encontro de Tenji e disse que, se ele não matasse Kaguya, iria ordenar seu exército a atacar o país, o que resultaria em mais uma guerra. Sendo um pacifista, Tenji ordenou a seus soldados que matassem Kaguya. A partir desse momento, Kaguya passou a nutrir um ódio enorme pela humanidade, pois tudo que ela queria era trazer a paz. Debilitada por estar grávida, Kaguya correu para perto da grande árvore e quebrou o tabu, comendo um de seus frutos. Nesse momento, Kaguya se tornou uma deusa. Ela se aproximou da lua e lançou o Tsukuyomi Infinito na humanidade. Sim, o mesmo jutsu que Madara fez. Com o passar de vários anos, os humanos pegos pelo jutsu de Kaguya foram transformados em um exército de Zetsus brancos, o mesmo que estava na Quarta Guerra Ninja. Após isso, um tempo se passou e Kaguya deu à luz a 2 bebês, que foram nomeados de Hagoromo e Hamura. Kaguya desfez o Tsukuyomi em uma pequena parte da população e apagou a memória deles, para que seus filhos pensassem que cresceram em um mundo normal. A partir daí, todas as pessoas passaram a nascer com chakra. Kaguya passou a governar o mundo de forma severa e ficou conhecida como a deusa demônio. Anos se passaram. Hagoromo e Hamura se tornaram adultos e, certo dia, acabaram descobrindo toda a verdade escondida por sua mãe, e que, inclusive, ela fazia rituais secretos para manter a árvore divina alimentada. Os 2 garotos reprovaram as ações de Kaguya e se voltaram contra ela. Os 3 travaram uma batalha intensa, onde Kaguya acabou absorvendo a árvore divina e se transformando na Biju de 10 caudas. Após uma difícil batalha, os irmãos dividiram e separaram o chakra de Kaguya, e logo após, a selaram em um Shibaku Tensei enorme, que se tornou a lua. Porém, pouco antes de ser selada, Kaguya usou suas últimas forças para personificar sua vontade, e criou o Zetsu Negro, e deu seguimento com os planos de Kaguya, como vocês viram. Após a derrota de Kaguya, Hagoromo dividiu o chakra de sua mãe e criou as 9 bijus. Hamura decidiu viver na lua para guardar o selo de sua mãe, enquanto Hagoromo partiu pelo mundo ensinando para as pessoas o Ninshu, um tipo de religião onde as pessoas aprendiam tudo sobre chakra, o que começou a dar origem ao mundo Shinobi. Hagoromo pregava seus ensinamentos sobre chakra, sobre compaixão e paz, e por conta disso, ele ficou conhecido como o Sábio dos 6 Caminhos. Anos se passaram e Hagoromo teve 2 filhos, Indra e Asura, que deram seguimentos aos ensinamentos de seu pai. Antes de morrer, Hagoromo decidiu passar todo o seu poder para Asura, pois ele era o mais bondoso entre os 2 irmãos. Mas Indra não aceitou, e assim, os 2 irmãos iniciaram uma guerra que dura por gerações através de suas reencarnações, passando de Asura e Indra para Hashirama e Madara, e, atualmente, Naruto e Sasuke. Agora que sabemos a origem do mundo Shinobi, voltamos para a história atual. A batalha de Naruto e Sasuke contra a deusa Kaguya se inicia. Apesar de não possuir muita experiência em combate, Kaguya é extremamente poderosa, podendo controlar elementos naturais à sua vontade e também viajar através de dimensões. Naruto e Sasuke usam seus poderes ao máximo, mas não parecia surtir tanto efeito contra a deusa. Enquanto isso, Obito, que havia se separado de Zetsu Negro, ainda estava vivo. Ele acorda ao lado de Kakashi e Sakura. Kakashi explica toda a situação. Após isso, os 3 se juntam a Naruto e Sasuke.
Kaguya decide que não irá mais prolongar a batalha e teletransporta todos para uma dimensão onde a gravidade é enorme, o que os deixa imobilizados. Aproveitando essa oportunidade, Kaguya desfere um golpe fatal em direção a Naruto e Sasuke. Não teria como desviar do golpe de Kaguya, mas, no último momento, como um ato de heroísmo a fim de se redimir de todos os seus erros, Obito entra na frente de Naruto para defendê-lo, enquanto usa o Kamui para desviar o segundo ataque, que atingiria Sasuke. Obito acabou sendo atingido em cheio pelo golpe de Kaguya. Antes de morrer, Obito se despede de Kakashi e diz que estava feliz por ter passado seus últimos momentos ao lado de seu amigo, e logo em seguida ele transfere seus 2 Sharingans para Kakashi. Kakashi ficou extremamente poderoso, ainda que por tempo limitado. Naruto e Sasuke seguiram atacando Kaguya sem parar. Em um ataque simultâneo, Naruto criou vários clones. Cada um fez um Rasengan utilizando o chakra de cada biju, e todos lançaram um ataque ao mesmo tempo contra Kaguya, que causou bastante dano a Kaguya, e como resultado, as 9 bijus que estavam dentro de Kaguya entraram em colapso e começaram a tentar se dividir, fazendo com que Kaguya se transformasse em um monstro gigantesco extremamente poderoso e resistente, com a habilidade de sugar o chakra de qualquer um que tocasse em instantes. Naruto e Sasuke não conseguiram fazer muita coisa contra a nova forma de Kaguya, a não ser fugir. De repente, um Susanoo diferente surge no meio da batalha. Ele tinha sido criado por Kakashi, utilizando o poder máximo dos olhos de Obito. Kakashi enfrenta o monstro e consegue levar vantagem, usando uma combinação de ataques do Susanoo com o Kamui. Com isso, as bijus novamente começam a entrar em colapso. De repente, Kaguya sai de dentro do monstro, totalmente recuperada de seus ferimentos e desfere um ataque contra Kakashi. Usando a habilidade de Obito de passar por dentro dos objetos, Kakashi se livra do ataque de Kaguya e usa um outro ataque para distraí-la. Imediatamente, Naruto se aproxima de Kaguya pela direita, enquanto Sasuke se aproxima pela esquerda. Eles iriam utilizar a mesma técnica que Hagoromo e Hamura usaram para selar Kaguya, que acabou percebendo isso e saltou para se desviar do ataque. Porém, Sakura surgiu por cima de Kaguya e a golpeou com um soco na cabeça, a jogando para baixo. Com essa combinação do time 7, Naruto e Sasuke enfim conseguiram selar Kaguya. Desesperada, Kaguya não conseguia acreditar que tinha sido derrotada mais uma vez. Antes de ser selada, as 9 bijus saíram de dentro dela e se libertaram, juntamente com o corpo de Madara. Naruto se aproxima de Zetsu Negro e o lança no Shibaku Tensei, para que fosse selado junto com Kaguya e nunca mais tentasse revivê-la. Paralelo a isso, Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos, conseguiu se personificar no mundo dos vivos por um curto período de tempo. Ele utilizou uma técnica de invocação e trouxe todos de volta para a Terra, deixando toda aquela dimensão como um local de selamento eterno de Kaguya. Ao voltar, eles percebem que Madara ainda estava vivo, porém não conseguia nem se mexer. Hashirama vai ao encontro de seu antigo amigo e os dois conversam. Madara diz que a visão de Hashirama não estava errada e que espera que se realize. Ele se despede dizendo que espera poder encontrar Hashirama no outro mundo e brindarem como companheiros de guerra, e logo após isso, Madara morre. Depois disso, Hagoromo diz que irá desfazer o Edo Tensei dos Kages que estavam ali. Nesse momento, temos uma emocionante despedida entre Naruto e Minato, inclusive com Minato desejando feliz aniversário para Naruto, pois ele estava completando 17 anos nesse dia. Assim, a quarta guerra ninja enfim se encerrou. Com isso, só o que faltava era desfazer o Tsukuyomi infinito e salvar toda a humanidade. Para isso, Naruto e Sasuke só precisariam juntar suas mãos e fazer um ser específico. Naruto vai até Sasuke para que, enfim, eles pudessem fazer as coisas voltarem ao normal. Porém, Sasuke diz que não se importaria de libertar toda a humanidade, mas antes, ele iria exterminar os 5 Kages enquanto ainda estavam hipnotizados. Essa declaração de Sasuke choca a todos, pois eles achavam que Sasuke já tinha desistido de seu caminho sombrio. Sasuke diz que achava que tudo de errado que aconteceu no mundo Shinobi era resultado de uma má gestão dos 5 Kages. Sendo assim, ele pretendia matar os 5 Kages, se tornar um Hokage e recriar o mundo Shinobi do jeito que ele julgava ser correto, um mundo sem escuridão. Em outras palavras, o que ele desejava era a revolução. Logo após isso, Sasuke prende as 9 bijus em um Shibaku Tensei e diz que agora o único que estava em seu caminho era Naruto. Naruto e Sasuke então vão para o Vale do Fim, onde travaram sua primeira batalha e agora travariam sua batalha final. Sem dúvidas, uma das melhores batalhas dos animes. A batalha se inicia entre os dois ninjas mais poderosos até o momento. Agora, possuindo o chakra do sábio dos 6 caminhos, eles se enfrentam com seu poder total. Em certo ponto, Sasuke absorve o chakra das 9 bijus que ele havia prendido e o funde com seu Susanoo, o deixando muito mais poderoso. Naruto cria clones com a Kurama, mas foram derrotados facilmente. Sasuke decide usar seu golpe mais poderoso em Naruto, enquanto Naruto, que havia conseguido reunir energia natural,
Natural, também usa seu golpe mais poderoso contra Sasuke. O choque de seus poderes destrói o Vale do Fim. Já com pouco chakra, os dois caem no chão e continuam sua batalha no Taijutsu. A luta se estende pelo dia inteiro. Naruto e Sasuke mal se aguentavam de pé, mas continuavam lutando. Por fim, eles encerram sua última batalha da mesma forma que encerraram a primeira. Naruto parte para cima de Sasuke com o Rasengan, enquanto Sasuke parte para cima de Naruto com seu Chidori. Com o impacto, eles destroem o que sobrou do Vale do Fim e desmaiam. Eles acordam na manhã seguinte e é nos mostrado uma cena que certamente não esperávamos. Naruto e Sasuke perderam seus braços com o impacto de seus golpes. Os dois conversam e, chocado por ver o quão longe Naruto foi só para salvá-lo, Sasuke finalmente se redimiu com Naruto, dizendo que estava errado e admitindo a derrota, reconhecendo Naruto como um igual e finalmente se libertando de todo o seu ódio. Logo após isso, Kakashi e Sakura chegam ao local para ajudá-lo. Naruto e Sasuke se levantam e fazem um jutsu para libertar a humanidade do Tsukuyomi infinito. Time 7 retorna para Konoha, finalmente com Sasuke de volta como companheiro. Sasuke mudou completamente após sua batalha contra Naruto, inclusive chegando a pedir desculpa para Sakura por todo o sofrimento que ele a fez passar, e a partir daí ele passou a ter afeição por ela. Um tempo se passou após retornarem para Konoha. Naruto e Sasuke se curaram de seus ferimentos, inclusive com Naruto implantando um braço artificial no lugar do que ele havia perdido. Porém, Sasuke preferiu não o fazer. Sasuke decide que irá partir pelo mundo em uma jornada de redenção, para tentar se redimir de tudo que fez de errado, mas diz que iria retornar para Konoha de vez em quando para rever seus amigos. Anos se passaram após o fim da Quarta Guerra. Naruto e Hinata acabaram ficando juntos e se casaram. No dia de seu casamento é revelado que Sasuke e Sakura também estavam juntos. Também nos é mostrado que, após a guerra, Tsunade se aposentou e Kakashi assumiu o posto de sexto Hokage. Mais alguns anos se passaram. Naruto agora tem cerca de 30 anos. Construiu uma família com Hinata e tem 2 filhos, Boruto e Himawari. Sasuke e Sakura também tiveram uma filha, ela se chama Sarada. O mundo se encontra em paz. As vilas se aliaram e as guerras cessaram. Konoha se tornou uma grande metrópole e é uma vila próspera e avançada. Kakashi também se aposentou e, juntamente com Gai, eles se tornaram os conselheiros de Konoha. A história se encerra com uma reunião entre os 5 Kages que estava acontecendo na vila de Konoha. Depois de muita espera, o Hokage chega para a reunião. O líder atual de Konoha, o 7º Hokage, Naruto Uzumaki. Um garotinho órfão que antes era desprezado pela maioria, agora é o ninja mais poderoso e respeitado de todo o mundo Shinobi, e finalmente realizou o maior sonho de sua vida. E assim, uma das histórias mais incríveis do mundo chega ao fim. E é isso aí, brothers, essa foi a tão esperada terceira e última parte do resumo de Naruto Shippuden, ressaltando que também vamos fazer um resumo de Boruto futuramente, a continuação dessa história mostrando o caminho do filho de Naruto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários aqui embaixo. Nos sigam também nas nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Um forte abraço e até a próxima!